Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do canal Fala Tua Visão. E nesse vídeo aqui eu quero comentar um assunto bem importante, que é acerca do livre-arbítrio. A gente sabe que não é um assunto recente, é um assunto que vem sendo, inclusive, alvo de debates aí em toda a internet, enfim. E ainda a gente sabe que existem pessoas que acreditam, que defendem a ideia de que, de fato, Deus, por ser soberano, Deus, por ser Deus, ele instituiu o que eles consideram como predeterminismo, ou determinismo. Então, que seria, na verdade, a ideia de que tudo o que acontece hoje na Terra não é por conta da permissão de Deus, mas sim porque Deus decretou que tudo acontecesse. Então, há pessoas ainda que defendem essa ideia. Então, o que eu creio, na verdade, é que tudo o que acontece é por conta da vontade permissiva de Deus. Eu acredito dessa forma. E, para embasar a minha fala, eu vou trazer aqui uma passagem que vai tentar corroborar isso, de uma forma bem simples, bem explícita na própria Bíblia. Eu vou deixar aqui a passagem de Gênesis capítulo 3 primeiro, no versículo 22, que fala assim: Então disse o Senhor Deus: Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Aqui a gente percebe que após a desobediência de Eva e Adão, eles são retirados do jardim do Éden. E um dos motivos pelo qual o próprio Deus expulsou Eva e Adão do jardim é para que eles também não pudessem comer do fruto da árvore da vida, pois a árvore do conhecimento eles comeram do fruto. Então, vamos pensar aqui numa questão bem lógica, Se de fato há uma predeterminação ou há um decreto de que o homem não vai comer do fruto da árvore da vida, por qual motivo Deus ele expulsa Adão e Eva do jardim? Ou seja, Deus decretou ou Deus não decretou que eles também comeriam da árvore da vida? Porque dá pra gente pensar assim, se o homem comeria, Adão ou Eva comeria, então é porque Deus decretou. Mas se não era para comer, por que Deus não decretaria que não comessem? Logo não precisariam ser expulsos, porque a ideia é de que a árvore da vida e a árvore do conhecimento estavam lá no jardim. Então, se não é para ter essa liberdade de comer, ora, Deus ele teria decretado isso, mas ainda assim Deus se preocupa. Não, peraí, eu não quero que eles comam também da árvore da vida para que vivam para sempre. Então deixa eu tirar eles daqui do jardim do Éden. Deu para entender a lógica da questão? Então, se existe a ideia de eu tirar o homem, é porque ele tem a liberdade de comer da árvore da vida. Ele pode escolher comer ou não comer. Então Deus pensa, em cima dessa possibilidade de comer também da árvore da vida, Deus pensa, é melhor eu tirar Adão e Eva daqui do jardim do Éden. Então é um dos primeiros argumentos que eu utilizo aqui, em Gênesis, e também eu posso utilizar lá na linhagem de Adão com Eva, que é em cima sobre Caim. Vamos ler aqui capítulo 4 e versículo 8. Então, Gênesis capítulo 4 e versículo 8. Disse, porém... Peraí, só um minutinho, eu acho que eu errei o versículo.
Perdão. Gênesis capítulo 4, versículo 6. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Ou irado em algumas versões, né? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Ou seja, mais uma questão de determinismo, né? Se Deus tivesse determinado que Caim mataria Abel, né, será que Deus falaria essas coisas? Porque ele já estava meio que prevendo, Deus na verdade já sabia o que ia acontecer, né? Só que o fato de Deus saber o que vai acontecer lá na frente com Caim e Abel, não significa dizer que ele decretou que Caim matasse Abel, porque senão a morte de Abel não cairia sobre Caim, mas sim sobre Deus, e Deus não é o culpado disso, né? Então o fato de Caim matar Abel não é porque Deus decretou, mas sim porque ele escolheu agir daquela forma. E Deus, antes daquilo acontecer, né, ele chama a atenção de Caim e pergunta: por que você está dessa forma? Não é mais fácil você resistir ao pecado? Não é mais fácil você dominar o que está acontecendo agora, nesse momento, dentro do teu coração? É isso que Deus fala para Caim lá no capítulo 4, versículo 8. Ele já começa a trabalhar no coração de Caim, mas ainda assim ele permite que o mal o domine. E já que existe a possibilidade de dominar o mal, isso só pode, né, trazer a seguinte ideia para a gente: que a gente tem essa opção de escolher ou ceder à ideia do pecado. Isso sim é um argumento com base na própria Bíblia, né, e tecnicamente um argumento lógico. Então, assim, sim, eu acredito de fato que existe o homem, ele tem a liberdade de praticar tanto o bem quanto o mal. Se existe essa possibilidade, bom, foi provado aqui, né, com base nessas duas passagens em Gênesis, né? Eu tenho muitas outras passagens bíblicas que mostram assim, a liberdade do homem. Ela a todo momento ali está exposta em aceitar, né, entender e acreditar que Cristo é o único suficiente Salvador, ou não acreditar, simplesmente eu deixar de lado essa ideia de que Jesus veio para salvar a humanidade. O homem, a todo momento, ele tem essa possibilidade aqui, perante a própria Bíblia, né? Uma das passagens, por exemplo, que a gente pode citar é a questão do jovem rico. A Bíblia fala que Jesus amou o jovem rico, né? Mas o próprio jovem rico, ele resolveu não seguir a Cristo. Ele pergunta: o que eu tenho que fazer para seguir? E Jesus fala: bom, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Ou seja, ele não fez isso. Mas ainda assim a Bíblia fala que Jesus o amou. Mas a escolha foi do próprio jovem. Não é porque já estava decretado que ele seguiria ou não. Como é que Jesus ama alguém que o próprio Deus já decretou não ser salvo? Não faz sentido, né? Então o amor de Cristo de fato era verdadeiro pelo jovem rico, mas ele resolveu escolher não seguir. Tá? Então é muito lógico, muito explícito aqui a questão de o homem sim ter a liberdade de seguir o caminho que o seu próprio coração escolher. Eu acredito que a cada momento que o homem se aproxima de Deus e se aparta do pecado, a possibilidade de ele escolher aquilo que é errado sempre vai diminuindo, né? Então eu espero que eu tenha deixado isso bem claro, tá? Como eu falei, essa é a minha própria visão, eu compartilho, né, com essa ideia. E se você concorda, deixa também os comentários. Se não concorda também, comenta aí, tenta me mostrar o que você pensa sobre essa ideia. Forte abraço e Deus abençoe.